Jeremias capítulo 2, versículos 1 a 19. Vai ser o texto da mensagem esta noite. Além de outros. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: vai e proclame diante do povo de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de você, meu povo, da sua afeição quando era jovem, do seu amor quando noiva, e de como você me seguia no deserto, numa terra que não é semeada. Israel era consagrado ao Senhor e era as primícias de sua colheita. Todos os que o devoraram se faziam culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Escutem a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça os pais de vocês acharam em mim, para que se afastassem de mim, seguindo os ídolos sem valor, e se tornando eles mesmos sem valor. Eles não perguntaram: onde está o Senhor, que nos tirou da terra do Egito e nos guiou pelo deserto, por uma terra árida e cheia de covas, por uma terra de sequidão e sombras de morte, por uma terra em que ninguém passava e na qual não morava ninguém. Eu os trouxe para uma terra fértil, para que vocês comessem o seu fruto e as coisas boas que ela tem. Mas depois de entrar, vocês contaminaram a minha terra e fizeram da minha herança uma abominação. Os sacerdotes não perguntaram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores se revoltaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas que não têm proveito algum. Portanto, ainda entrarei em litígio com vocês, diz o Senhor, e até com os filhos dos filhos de vocês entrarei em litígio. Vão até as terras do mar de Chipre e vejam. Mandem mensageiros a Quedar e observem com atenção. Vejam se já aconteceu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, mesmo que não fossem deuses de verdade? Mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não tem proveito algum. Fiquem espantados com isto, ó céus. Fiquem horrorizados e cheios de espanto, diz o Senhor. Porque o meu povo cometeu 2 males. Abandonaram a mim a fonte de água viva e cavaram cisternas que não retêm as águas. Por acaso Israel é escravo ou servo nascido em casa? Por que então veio a ser presa de outros? Os leões novos rugiram contra ele e levantaram a sua voz. Fizeram da terra de Israel uma desolação, as suas cidades estão queimadas e não há quem nelas habite. Até os moradores de Mênfis e de Táfnis raparam o alto da cabeça de Israel. Por acaso isso não aconteceu com você? Porque você abandonou o Senhor seu Deus, quando Ele o guiava pelo caminho? E agora, que lucro você tem? Ou que lucro você terá indo ao Egito beber as águas do Nilo? Ou indo à Assíria para beber as águas do Eufrates? A sua própria maldade o castigará e as suas infidelidades o repreenderão. Saiba, pois, e veja como é mau e quão amargo é deixar o Senhor seu Deus e não ter temor de mim, diz o Senhor, Senhor dos exércitos. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Pedimos, Senhor, em nome de Jesus, fale ao nosso coração, através da Tua palavra. E conclame-nos de volta, Senhor. Chame-nos de volta
perdoa-nos o nosso pecado e restaura-nos. Traze-nos, ó Deus, de volta a Ti, depois de nos arrependermos e confessarmos os nossos pecados a Ti. Nos abençoe, em nome de Jesus. Podeis sentar. Você se recorda quando surgiram os profetas nas Escrituras? E por que razão Deus levanta os seus profetas? No tempo dos juízes, havia um lamento. À medida que lemos Juízes, vemos como que um refrão se repetindo: não havia rei Israel, não havia rei Israel. E quando chega no finalzinho do livro, esse refrão se repete mais uma vez e se amplia um pouco mais. Não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava que era certo. As pessoas faziam o que dava na telha. Ah, isso aqui é o certo, então fazia aquilo. Ah, não, não é isso, é aquilo que é o certo. Fazia o que achava que era melhor. Então, findo o período dos juízes, chega Samuel e Juízes acaba de mostrar que havia um clamor por um rei. Não havia rei, não havia rei. Parece que o problema do povo era a falta de um rei. Então, Deus manda Samuel, levantar um rei, constituir um rei para o seu povo, porque era o desejo deles. Mas eles não apenas queriam um rei, eles queriam um rei segundo os reis das outras nações. Então Deus manda Samuel escolher Saul e dar para eles um rei segundo a aparência, como eles queriam. Um rei segundo os demais reis dos outros povos, e dá ruim, a gente sabe. Deus atende o desejo do povo e dá um rei. Porém, mesmo depois de iniciada a monarquia e havendo rei em Israel, continua o problema do pecado do povo e o problema do pecado do rei. A desobediência, a dureza de coração permanecia. O abandono de Deus e abandono da aliança que Deus havia estabelecido com o seu povo permanece. Está dando um eco no finalzinho das frases. Humberta, por favor. Os reis que deveriam ser exemplos de retidão e santidade para Israel, eles também se desviaram da lei, se desviaram da palavra de Deus. Quando Deus, antes mesmo de Israel pedir um rei, Deus já havia feito provisão para isso, Deus já havia determinado como seria. Quando o povo pedir um rei, vai ser assim, o rei não pode ter isso, não pode ter aquilo, não pode fazer aquilo outro. Deus já fez provisão, não pode acumular riquezas para si, não pode possuir muitos cavalos de raça, não podia muita coisa. Mas a gente vê que os reis fizeram todas essas coisas. E era obrigação dos reis ter uma cópia da lei. Cada rei que fosse levantado em Israel ou em Judá, depois da divisão do reino, eles tinham que ter uma cópia da lei para que o rei também pudesse nortear o seu governo, nortear a sua vida de acordo com a lei de Deus, de acordo com a palavra de Deus. O rei deveria ser o primeiro a se lembrar da aliança de Deus, a se lembrar dos mandamentos de Deus, a guardar os mandamentos, os preceitos, a guardar a aliança, mantendo-se alinhado com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, com os caminhos de Deus, andando na presença de Deus. E como os reis não fizeram isso, nem todos eles, a sua maioria não fez, Deus trouxe juízo sobre as duas nações em que o reino foi dividido
depois de Salomão. Israel, reino do norte, e Judá, reino do sul. Deus traz juízo, mandando as duas nações para o exílio. Assim como Adão fracassou, Israel também fracassou. E foi exatamente por causa dessa degeneração moral e espiritual dos líderes e da nação que Deus enviou os profetas. E a primeira vez que vemos um profeta sendo levantado é Elias, que está denunciando a idolatria de Acabe, que se casou com Jezabel, uma princesa pagã, e traz todos os ídolos e os profetas que serviam seu pai, traz para Israel, fazendo Israel pecar. É nesse cenário que surgem os ministérios dos profetas. Quando estudamos então as Escrituras do Antigo Testamento, nós vemos que Deus falou tanto ao seu povo Israel, quanto Judá, tanto ao reino do norte quanto ao reino do sul, assim como falou também para as outras nações, porque Deus é o grande rei sobre toda a terra, sobre todas as nações. Deus falou contra a Filístia, Deus falou contra a Síria, Deus falou contra a Babilônia, Deus falou contra Tiro, Deus falou contra todas as nações, contra todos os povos, e falou também contra o seu povo, contra o reino dividido, Israel e Judá, norte e sul. Então Deus usou Jonas, que foi enviado a Nínive, na Assíria, e também falou usando Naum. Nós temos Obadias falando tanto para os de dentro como para os de fora. Nós vemos Osés e Amós falando para o norte, Isaías falando para o sul, temos profetas falando antes do exílio, como Isaías e Miqueias, e temos outros falando durante o exílio, como Abacuque, Sofonias, Jeremias, Daniel, Ezequiel. Temos profetas falando depois do exílio, como Ageu, Zacarias, Joel, Malaquias. Então, o profeta da vez é Jeremias, que, como disse, falou durante o exílio de Judá, na Babilônia. Acredita-se que este tenha sido o primeiro sermão de Jeremias, após a sua ordenação como um profeta. E eu quero pensar um pouco com você a respeito desse texto que lemos nesta noite. No capítulo 3, um pouco à frente do texto que nós lemos, do versículo 6 ao versículo 8, a Escritura nos mostra como Deus desejava que Judá tivesse aprendido com o erro de Israel. Judá, o reino do sul, era composto pelas tribos de Judá e Benjamim, 2 tribos. As 10 tribos restantes constituíam a nação de Israel, o reino do norte. Israel foi exilado na terra prometida, da terra prometida, e levado em cativeiro no ano 722 a.C. pelos assírios, para nunca mais voltar. O exílio de Israel deveria ter ensinado Judá a permanecer fiel ao Senhor. No entanto, Judá não aprendeu com o exemplo de Israel. É isso que diz aí os versículos 6 a 8 do capítulo 3. Nos dias de Josias, o Senhor me disse: você viu o que fez a rebelde Israel? Foi a todos os montes altos e ficou debaixo de todas as árvores frondosas para entregar-se à prostituição. E depois de ela ter feito tudo isso, eu pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. E a sua traiçoeira irmã Judá viu isso. Quando, por causa de tudo isso,
por ela ter cometido adultério, eu despedi a rebelde Israel e lhe dei carta de divórcio. Vi que a irmã dela, a traiçoeira Judá, não ficou com medo, mas também ela se entregou à prostituição. Deus está denunciando a idolatria do seu povo. E está dizendo, Judá, o reino do sul, teve oportunidade de aprender com os erros da sua irmã. A gente sempre tem oportunidade de aprender com os erros dos outros, né? E a chance de aprendermos com os erros dos outros é muito maior, porque tem muito mais exemplo para a gente aprender do que, espero, né? Que os nossos erros não sejam em uma proporção maior do que os erros de todo mundo, de todo o restante. Há muito mais chance de nós aprendermos com os erros dos outros. Mas Judá, conforme diz a palavra, não aprendeu com o exemplo de Israel. E nós vamos ver o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios e dizendo, olha, as coisas que aconteceram com eles devem servir de exemplo, para que não aconteça com a gente o que aconteceu com eles, porque Deus os rejeitou. Está falando para os crentes em Jesus Cristo, da igreja em Corinto. O objetivo do capítulo 2 de Jeremias, queridos, é mostrar ao povo de Deus suas transgressões e seus pecados. Há uma acusação contra eles, é uma acusação grave, com agravantes desastrosas. E argumentos que estão sendo usados para a condenação deles são argumentos pesados, são argumentos agressivos. E o pecado, o principal pecado de que eles estão sendo acusados é o pecado da idolatria. Eles abandonaram o Deus verdadeiro, eles trocaram o Deus verdadeiro por deuses falsos. Eles voltaram as costas, eles se afastaram do Senhor, e nós vemos isso no capítulo 2. Jeremias começa no versículo 5 dizendo, assim diz o Senhor, que injustiça os pais de vocês acharam em mim, para que se afastassem de mim, seguindo os ídolos sem valor, e se tornando eles mesmos igualmente sem valor. Digam para mim, o que eu fiz de errado? Começa aqui, no versículo 11, ele está inquirindo deles, falando da infidelidade sem igual. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses? Vão lá, andem entre os povos, andem entre os gentios, vê se existe alguém que trocou o seu Deus por deuses que não fossem, ainda que fossem deuses falsos. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, mesmo que não fossem deuses de verdade? Deus está acusando aqui os gentios, os povos pagãos de idolatria. Mas o meu povo fez isso, o meu povo trocou a sua glória, se referindo a Deus como sendo a glória do seu povo. O seu povo, o meu povo, trocou a sua glória por aquilo que não tem valor nenhum, por aquilo que é inútil. O meu povo fez isso. Versículo 13, mais uma acusação, ou uma nova acusação se repete, porque o meu povo cometeu 2 males, abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram cisternas rotas, cisternas rachadas, que não podem reter as águas. Versículo 17, por acaso isso não aconteceu com você? Porque você abandonou o Senhor seu Deus, quando Ele o guiava pelo caminho. E um pouco depois, do versículo onde paramos, o 19, lá no 32, isso vai ser repetido outra vez.
Por acaso uma virgem se esquece dos seus enfeites, dos seus ornamentos, ou uma noiva se esquece do seu véu? Mas o meu povo, o que o meu povo fez? O meu povo se esqueceu de mim por dias. Enfim, eles abandonaram a Deus, eles se esqueceram de Deus, eles substituíram Deus, colocaram outras coisas no lugar de Deus, ou deixaram que outras coisas tomassem, ocupassem o lugar de Deus nos seus corações. Jeremias começa com uma pergunta em um tom sarcástico, no versículo 5, que injustiça os pais de vocês acharam em mim? Que erro que eu cometi para que eles se afastassem de mim? O profeta descreve o relacionamento do povo de Deus comparado com um relacionamento amoroso entre a noiva e o seu marido, ao qual ela segue confiantemente até para uma terra estranha. É a mesma figura usada por Oséias em Oséias 2, versículos 2 a 20. Havia uma confiança antes baseada no amor, havia graça, havia bondade, e a esposa, a noiva, aquela que fora desposada, estava pronta a seguir o seu noivo, estava pronta a seguir o seu marido, onde quer que ele fosse. Então Deus mandou o profeta lembrar-lhes desse tempo passado. Lembre desse tempo, lembre do meu agir, lembre do mover, lembre de todo o bem que eu lhes proporcionei. Ele desafiou os seus ouvintes a olhar para o passado, a fim de que apresentassem uma só coisa, por insignificante que fosse, apresentem para mim uma razão, um motivo. Nós cantamos que há 1000 motivos para agradecer, mas lembremos de um motivo, que a gente possa dizer: Deus errou comigo nisso. Estamos prontos? Todavia, queridos, a ingratidão, a estultice do povo se tornaram evidentes. Aquele povo que tinha de maneira única sido escolhido, sido dignificado como noiva em um relacionamento de aliança, um relacionamento de matrimônio, como desposado com Deus, havia se esquecido do primeiro amor. Capítulo 2, versículo 32, ele lembra disso. Uma virgem se esquece dos seus enfeites, uma noiva se esquece do seu véu. Todavia, no entanto, mas o meu povo se esqueceu de mim. Capítulo 3, versículo 21, vai dizer que nos lugares altos se ouve uma voz, o pranto, as súplicas dos filhos de Israel, porque perverteram o seu caminho, se esqueceram do Senhor, seu Deus. Eles haviam esquecido a intimidade, eles haviam esquecido as bênçãos que desfrutaram com Deus. Como nós, tantas vezes, nos esquecemos. Eles se afastaram do Deus que era a glória deles, e que de todas as maneiras os havia honrado. O Deus que os havia escolhido, embora não houvesse nada que fosse atraente em Israel, o menor dos povos, não era o maior, não era o mais rico, era um povo duro, de dura cerviz, um povo de coração inquebrantável. Mas Deus os escolheu.
Pior ainda, eles afastaram-se de Deus e se aproximaram de deuses que não poderiam lhes fazer bem nenhum, que não poderiam lhes conferir qualquer benefício. Então, a partir do versículo 9, Deus formaliza uma denúncia. Capítulo 2. Portanto, ainda entrarei em litígio com vocês, diz o Senhor. Até com os filhos dos filhos de vocês, eu entrarei em litígio. Vão até as terras do mar de Chipre. Vejam, examinem por lá. Mandem mensageiros para Quedar. Observem com atenção. Vejam se aconteceu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, mesmo que não fossem deuses de verdade? Mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não tem proveito algum. Espantem-se com isso, fiquem espantados com isto, ó céus, fiquem horrorizados e cheios de espanto, diz o Senhor. Até a criação reconhece a grandeza de Deus. Salmo 19 nos diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz discurso a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras e dele não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Lá no confim do mundo, Deus pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo, sai exuberante. E aí eu não vou seguir. Fiquem espantados com isso, ó céus. Fiquem horrorizados, cheios de espanto, porque nunca se viu isso por aí. Já viu algum vascaíno deixar de ser vascaíno e se tornar flamenguista? Algum botafoguense deixar de ser botafoguense e virar tricolor? Eu conheço alguns. Eu sou testemunha de alguns que deixaram de ser botafoguense e viraram tricolor. Pode ser que agora estejam meio balançados, agora que foi campeão da Libertadores, querer voltar. Mas eu cito uns dois. Nunca antes, Deus diz para eles, nunca antes na história, uma nação da antiguidade mudou os seus deuses. Muito menos por um objeto de veneração, comprovadamente menos eficiente, mesmo que fossem ídolos, sem valor algum, não trocam. O que Deus estava dizendo para eles é que os povos pagãos permaneciam fiéis às suas divindades. Porém, Israel tinha abandonado o Deus vivo, tinha abandonado sua glória por um objeto de adoração sem valor, um objeto de adoração inútil. Como você pode deixar de seguir, deixar de confiar, deixar de crer no Deus verdadeiro, no Deus que criou todas as coisas, que chamou a existência os céus, que chamou a existência os oceanos, que chamou a existência todo tipo de vida? Como você pode deixar de confiar num Deus, o único Deus verdadeiro, para confiar num pedaço de madeira? Tem olho e não vê, tem boca e não fala, tem nariz e não cheira. Então o povo cometera um sacrilégio. E por isso Deus manda tomar os céus por testemunha. E os céus ficaram horrorizados, porque a criação obedece
a todas as leis fixas do Senhor. Os céus, os astros, a criação ficou estupefata com o pecado do povo de Deus, porque a criação dá glória a Deus. Porque quando Ele chama pelos nomes, todas as estrelas comparecem diante dEle. Ele acusa o povo ímpio, acusa os pagãos e culpa-os de idolatria. E o povo de Deus recebe uma acusação dupla. Duas coisas graves: abandonar o Deus vivo e escolher seguir ou servir os ídolos. Versículos 12 e 13. O meu povo cometeu dois males. Abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram cisternas rachadas, que não retêm as águas. Mas isso aí é um problema de Israel. Não temos nada a ver com isso. Será que essa advertência do profeta ao povo lá no passado, ela pode servir para nós hoje? Corremos o risco hoje de nos esquecermos de Deus? Corremos o risco de abandonar o primeiro amor, como eles fizeram? Claro que não, pastor. Longe de mim fazer tal coisa. Estou pronto para morrer com Ele. Já ouviu isso? Quem disse isso para Jesus? Quem? Pedro. Senhor, eu estou pronto para morrer contigo. Algumas horas depois, estava dizendo: eu nunca ouvi, eu não sei quem Ele é. Mas isso é problema de Pedro, não tem nada a ver com a gente, não é verdade? Não. Tem tudo a ver comigo e com você. Avaliemos nosso relacionamento com Deus. Quando eu digo avaliemos, eu estou me incluindo. Calculemos o tempo. Contemos as horas. Quanto tempo passamos na presença de Deus todo dia? Por dia. Quanto tempo temos essa palavra no nosso coração, na nossa boca, na nossa mente, por dia? 1h30, pastor, quando eu estou no domingo na igreja, durante o culto. Às vezes, é o único momento quando nós pegamos a Bíblia. E abrimos a Bíblia, é quando estamos na igreja. E olhe lá, imagina numa igreja que não abre Bíblia nunca, então... Quantos de nós, irmãos, temos dedicado mais tempo ao nosso relacionamento com Deus hoje do que fizemos quando nos convertemos? Eu posso dizer, hoje tenho mais tempo para Deus. Eu hoje passo mais tempo com Deus. Eu hoje gasto mais tempo com a palavra. Eu hoje gasto mais tempo com a oração do que quando me converti.
problema só de Israel, é problema só de Pedro, só dos discípulos da igreja primitiva. Isso não tem nada a ver comigo. Quantos de nós não teria de reconhecer que hoje mantém um relacionamento mais pobre, mais raso, mais superficial, em qualidade, em quantidade, com Deus do que antes? Quanto tempo perdido, quantos momentos maravilhosos, quantas experiências de oração, de milagres, que ficaram no passado, porque hoje a gente está ocupado demais com tantas coisas. As nossas reuniões de oração invadiam a madrugada. Alguém já orou de madrugada quando, no tempo do primeiro amor? As nossas orações invadiam a madrugada, a gente não cansava, não tinha sono. Experiências tremendas que ficaram engavetadas no passado. E assim que aos poucos, pessoas vão virando as costas para Deus, vão dando desculpas. Não tem mais tempo, eu estou trabalhando muito. É por causa da família. Então, eu não consigo mais manter frequência nos cultos. É porque eu comprei uma junta de bois, é porque eu tenho um parente para sepultar, eu tenho um casamento para ir. Lembra de alguém que andou dando essas desculpas para Deus? Para Jesus? E é assim, meus irmãos, como alguém disse recentemente, os crentes vão se tornando raros. Raramente vai ao culto. Raramente ora. Raramente lê a Bíblia. Raramente dá um bom testemunho. Para não dizer nunca. Raramente dizima. Raramente se apresenta para servir em ministério. Nós estamos aqui, gente, estamos ouvindo isso? Mas isso não tem nada a ver com a gente, só com os outros. Certo? Será que ainda existe algum elo entre essa vida que eu estou mantendo e Cristo? Há ainda alguma aparência de vida cristã nisso? Ao fazerem assim, as pessoas cometem o mesmo pecado cometido por Israel. Abandonam o Deus vivo. Esse era a primeira acusação aqui do versículo 13. Abandonaram a mim o manancial das águas vivas. E a segunda acusação era escolher servir a ídolos. Ao tirarem Deus de suas vidas, ao tirarem Deus do trono dos seus corações, colocaram algo no lugar. E praticaram idolatria. Cometeram o pecado de idolatria. A sutileza da proposta feita por Eva no jardim. A
ao perguntar para a mulher: foi assim que Deus disse que vocês não devem comer de nenhuma árvore do jardim? Ampliou a proibição. Você não pode comer de nenhuma árvore do jardim, foi isso que Deus disse? Não, Deus falou, pode comer de todas as árvores do jardim, só uma. Não. Deus disse que a gente pode comer das árvores menos de uma, nem tocar nela. A serpente erra e a mulher também erra quando falou para não tocar, porque Deus falou apenas para não comer. E aí o que a serpente diz? É certo que isso não vai acontecer. Vocês não vão morrer. Mas Deus disse isso porque Deus sabe que no dia que vocês comerem como Deus, se tornarão conhecedores do bem e do mal. A sutileza não é se tornar conhecedor do bem e do mal. A sutileza é ser como Deus. É o pecado da autonomia. Deus estabeleceu as suas regras. Mas o homem diz assim: eu não estou satisfeito com essas regras. Eu tenho as minhas próprias regras. Auto, pessoal, própria. Nomos, regras, lei. Eu tenho a própria lei, a própria regra. Eu sigo o que eu quero. Eu não quero ser vice-regente. Eu quero o lugar de Deus. Como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Aí a gente coloca outro no lugar. É a idolatria, que pode ser também egolatria. Ao tirarem Deus de suas vidas, ao tirarem Deus do trono dos seus corações, as pessoas colocam outra pessoa ou outra coisa no lugar. Porque nós não podemos nos esquecer disso. Se não servimos a Deus, nós serviremos a alguém ou alguma coisa. Se não adorarmos a Deus, nós adoraremos a alguém ou alguma coisa, porque a adoração foi colocada no coração humano como uma necessidade. Nós precisamos adorar. Faz parte da nossa vida, da nossa existência, da nossa formação. Deus colocou no nosso coração essa necessidade. Então, Ele espera que nós o adoremos, mas se nós viramos as costas para Deus e não o adoramos, vamos adorar outra coisa ou outro alguém. Se não servirmos a Deus, vamos servir a alguém ou alguma coisa. No texto, eu me preparo para terminar. Ídolo é tudo que ocupa o lugar de Deus. E a gente sabe disso. Há pessoas colocando o trabalho no lugar de Deus. Mas pode ser o dinheiro. Pode ser a internet. Podem ser os prazeres. Pode ser qualquer coisa que nos afaste de Deus e que tome o lugar que deveria ser de Deus na nossa vida. Podem ser demônios. Pode ser o jogo do tigrinho. Há pessoas se tornando viciadas em jogos. Há crentes
se tornando viciados em jogos. Pode ser pornografia. Há crentes viciados em pornografia. Pode ser qualquer coisa. Deus é chamado aqui de um manancial de águas vivas, ou de água viva. O manancial era uma fonte que abastecia os reservatórios, que abasteciam uma cisterna ou mais cisternas. Os ídolos feitos por mãos de homens não eram capazes de suprir as profundas necessidades do povo. Quando Elias desafia os profetas de Baal, Elias dá para eles a honra de ter a primazia e diz: vocês primeiro, mandem descer fogo do céu. O desafio vai consistir nisso. Nós vamos clamar. Quem clamar, o Deus que mandar fogo do céu, esse é o Deus verdadeiro. Então vai lá, os 400 profetas clamando a uma só voz, de uma só vez. E nada. Elias usa o sarcasmo, como Jeremias, próprio dos profetas. Gritem mais alto. Pode ser que ele esteja no banheiro, aliviando o ventre. Os ídolos feitos por mãos humanas, sejam de madeira, sejam de ferro, sejam de gesso, sejam do que for, não são capazes de suprir as necessidades profundas da alma humana. Eles têm olhos e não veem, têm boca e não falam, têm mãos e não apalpam. Eles não têm vida. Da mesma maneira que uma cisterna rachada não pode manter a vida, não pode reter água, os ídolos não podiam suprir as necessidades do povo. João capítulo 4, rapidamente. O texto da mulher samaritana. Versículos 10 a 14, diz a palavra: Jesus respondeu. Jesus estava conversando com a mulher de Samaria. Ele iniciou uma conversa com ela, lhe pedindo água. Chega no versículo 10, Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria, e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é profundo, de onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu: mulher, quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. É dessa água que eu estou falando, essa água que eu estou lhe oferecendo, porque eu sou o manancial da água viva. Cristo é o nosso manancial, Cristo é a fonte de vida, a fonte da eternidade, e Ele dá essa mesma água viva a todos os que creem. Todos nós certamente precisamos beber dessa água.
precisamos da salvação, precisamos das bênçãos da graça divina. Não confie, porque não há salvação em nenhum outro. Porque nem em cima no céu, nem embaixo na terra, não há outro nome dado para os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Confie em Jesus. Eu termino com essas palavras. No dia a dia da nossa vida, nós ficamos tão preocupados, ficamos tão absortos pelos nossos problemas, que ignoramos, esquecemos a bondade de Deus no passado. Perdemos o foco nos atos salvíficos de Deus na nossa vida. O livro dos Salmos frequentemente nos chama para lembrarmos a fidelidade de Deus nos dias passados. O salmo que nós lemos, o Salmo 106, no versículo 13. Você não precisa abrir, se não quiser. Ele disse assim: Deus os salvou das mãos de quem os odiava, Deus os resgatou do poder do inimigo, versículo 10. As águas cobriram os seus opressores, nenhum deles escapou. Então eles creram nas suas palavras e lhe cantaram louvor. Mas o que aconteceu? Logo, porém, se esqueceram as obras de Deus e não esperaram pelos seus desígnios. Versículo 20 diz assim: assim trocaram a glória de Deus pela imagem de um novilho que come capim. O povo esqueceu o passado, o povo esqueceu as obras de Deus, o povo esqueceu o que Deus fez na sua vida, e por causa disso se apegou a qualquer coisa, como se aquilo pudesse ser o seu Deus. Queridos, estas histórias da salvação, elas nos convidam a adorar a Deus somente. Elas nos inspiram a permanecer fiéis seguidores desse Deus. Façam uma lista. Façam uma lista por meio das quais Deus tem demonstrado a sua fidelidade na sua vida. E faça disso o seu objetivo para adorá-lo, a fim de que a cada novo dia você possa ver as muitas maneiras por meio das quais Deus está cumprindo as promessas dele para você. Porque Deus tem promessas maravilhosas para a vida do seu povo. Eu te conclamo, não desperdice sua vida. Deus nos criou para conhecer a sua glória. Apesar do nosso pecado, Deus se revelou a nós na pessoa do seu Filho Jesus. Busque conhecer a Cristo de todo o seu coração. E se você ainda não o conhece, eu te convido nesta noite, venha a Cristo, entregue sua vida para Jesus, renda-se a Jesus Cristo. Receba o perdão dos seus pecados. E tenha o seu nome escrito no livro da vida. Não desperdice a sua vida. Amém? Vamos orar. Confessamos, Senhor, os nossos pecados. Porque vivemos um tempo de muitas distrações, de muitas vozes, de muitos ruídos, de muitas coisas que nos seduzem, que são atrativos. O pecado tão facilmente se apega a nós. Livra-nos, Senhor, desse mal. Livra-nos, Senhor, dos ídolos modernos.
para que não venhamos ser enredados por eles. Perdoe-nos, Senhor. Perdoe-nos. Traze-nos de volta a Ti, Senhor. Traze-nos de volta à Tua presença. Temos sede de Ti. Nossa alma anseia por Ti, Senhor. O mundo não pode nos saciar. O mundo não pode nos suprir. O mundo não pode nos salvar. Temos estado cansados, Senhor. Restaura-nos. Restaura a alma cansada aqui. Restaura, Senhor, o coração ferido. Restaura, Senhor. Traga cura nesta noite. Traga cura. Cura. No nome de Jesus. Traga perdão. No nome de Jesus. Traga reconciliação. No nome de Jesus. Traga salvação, Senhor. Salvação sem detença. No nome de Jesus. Traga libertação do pecado, do erro, do engano. Traga libertação, Senhor, nesta noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.